Olá, eu sou o Bruno J. Gimenez, seja muito bem-vindo a essa minha palestra. Então, estou muito contente, muito honrado de estar aqui com você, de poder trazer para você a minha mensagem, a minha história e um pouco daquilo que eu venho aplicando na minha vida, na vida dos meus consultantes, na vida dos meus alunos, em todos os livros que eu já escrevi, para que possa gerar uma transformação na sua vida. O meu grande objetivo aqui hoje é ajudar você a pensar e ter ações práticas sobre uma pergunta que deve intrigar toda a humanidade, e quando eu digo intrigar no sentido de gerar reflexão positiva, qual é a missão da sua alma? Qual é o propósito da sua existência? Você já parou para pensar qual é a missão da sua alma? Uma outra coisa que eu pergunto, você já parou para pensar o que pode acontecer na sua vida se você não viver o seu propósito? A vida reage? A vida não reage? O que acontece? Outra coisa, você sabia que 75% das pessoas nesse mundo, 75% das pessoas nesse mundo nunca nem pararam para pensar sobre isso? E uma outra coisa alarmante, que é importante que você saiba, que 95% das filas de hospitais, das pessoas que estão carentes de saúde e também de emoções, está recheado de pessoas que realmente não fazem ideia da missão de sua alma. Além do mais, a mensagem do grande mestre Jesus que dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, pode sim ser usada aqui como uma forma de balizar o nosso ensinamento, a nossa explicação, para você entender que o seu corpo nasceu para você viver a missão da sua alma. Você tem todas as células, você tem todo o arranjo energético, psicoespiritual e qualquer nome que você queira dar para viver a missão da sua alma. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se você é um trem, você tem que andar nos trilhos. Se você é uma máquina de lavar roupa, não se ofenda com a metáfora, você precisa que entre roupa, entre água e sabão em pó. Se você é uma cafeteira, você precisa que entre café, entre água e ligue na tomada. Agora imagina que confusão que dá se você pegar o pó de café e colocar na máquina de lavar. Ou se você pegar o sabão em pó e colocar na cafeteira. Entretanto, a maioria de nós vem vivendo assim. Máquinas de café utilizando sabão em pó. Máquinas de lavar roupa utilizando pó de café. E aí é claro que o nosso sistema pessoal, a nossa estrutura energética e biológica não aguenta, não resiste. Então é importante que você saiba que a maioria das doenças que surgem na nossa vida, a maioria dos problemas que surgem na nossa vida, e a falta de felicidade, a falta de um coração cheio, de um coração alegre, de acordar de manhã com entusiasmo, com vitalidade, com alegria, está 100% associado a não encontrar e realizar a missão da sua alma. Está 100% associado a não saber o que você está fazendo aqui e agora. E para que você existe? Para que você vive? Para que você nasceu? Por que esse pai? Por que essa mãe? Por que ser mulher e não ser homem? Por que ser homem e não ser mulher? Por que você nasceu negro? Por que você nasceu branco? Por que você nasceu japonês? Por que você tem no meio de 1 bilhão, 7 bilhões de sogras, você tem justo essa sogra? Calma, calma. E os genros? Por que num universo de 7 bilhões de genros você tem justo esse genro? Por que você vive na cidade que você vive? Por que você é o irmão mais novo? Por que você é o irmão mais velho? Isso tudo precisa ser colocado aqui. Se nós não entendermos o processo da vida em relação a nós, tendemos a ficarmos doentes. E tem uma outra informação muitíssimo importante. O nosso corpo aguenta, a concepção do nosso corpo, aguenta fazer o que não gosta, no sentido de trabalho, de realização pessoal, no máximo 2 a 3 anos. Nós temos uma estrutura energética que aguenta de 2 a 3 anos apenas fazendo o que não gostamos. Portanto, você precisa viver em sintonia com a missão da sua alma. Porque quando você está em sintonia com o seu propósito, com a sua missão, e você entende o que você está fazendo aqui, o estado de alegria surge. O estado de imunidade surge. Tantos outros estados pessoais de realização, de crescimento pessoal surgem. E o seu autodesenvolvimento se torna algo natural. E acontece que eu tenho a vida dos meus sonhos, eu posso dizer hoje. Eu tenho a renda e a questão material que eu sempre sonhei. Eu tenho a realização no meu relacionamento que eu sempre sonhei.
Eu moro numa cidade que é incrível, é mais do que eu sempre sonhei. E trabalho fazendo algo que é incrível. Eu amo o que eu faço. E se você já me conhece ou não me conhece, é só investigar um pouquinho da minha vida e do meu trabalho e vai ver que eu falo isso aos 4 cantos do mundo. Entretanto, você pode dizer assim, nossa, Bruno, isso parece bom demais para ser verdade, pode ser que você esteja exagerando. Acontece que hoje eu vivo a vida dos meus sonhos, mas nem sempre foi assim. E olha, essa é uma frase que eu sempre digo porque, sinceramente, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu, sinceramente, tinha uma vida muito ruim. Tecnicamente falando, do ponto de vista material e estrutural, parece que não tinha nada de errado, não. Mas a minha vida literalmente fedia. Eu não suportava a vida que eu tinha. As minhas emoções estavam em ebulição. Isso há 13, um pouco mais de tempo, há 14 anos atrás. Porque eu não me entendia, eu não sabia os meus papéis, eu não sabia quem eu era. Eu vivia na conveniência e eu vivia doente. Eu simplesmente acordava de manhã, chorava e ia para o trabalho. E as pessoas olhavam para mim na sociedade e achavam que tudo estava certo comigo. Mas aqui no meu peito tinha um rombo, um vazio. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você já sentiu esse vazio de manhã, de tarde, de noite, numa segunda-feira, num domingo? Quantas vezes esse vazio vem para a sua vida? E esse vazio nada mais é do que um vazio existencial. Porque você não tem um propósito, porque você não vive por um algo mais. E é claro que as doenças vão surgir. E na minha situação, não era nada diferente disso. Eu era tão doente, que para você ter uma noção, eu fazia muita hora adicional na empresa que eu trabalhava, eu sempre trabalhei como químico industrial na indústria. E mais tarde que eu fui mudar a minha profissão, eu já vou explicar como. Mas eu fazia muita hora adicional porque eu já sabia que eu ia ficar doente. Então eu já conversava com o meu diretor, olha, eu vou fazer essas horas deixar no banco de horas, porque quando eu ficar doente, eu sei que eu posso usá-las, tudo bem? Porque eu fico muito doente e os meus diretores, eles achavam aquilo normal, eu também achava. A cada 60 dias, a cada 30 dias, a cada 90 dias, mais ou menos por aí, eu ficava doente, porque eu não me entendia como um ser humano. Eu não estava bem com a minha vida, eu até achava que estava. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, até que eu cheguei no meu ápice. Um ápice de profunda depressão, de profunda tristeza, de profunda revolta com a vida, mas eu olhava ao meu redor, eu tinha saúde, eu tinha dinheiro, eu tinha um trabalho, eu estava terminando a formação em químico industrial na faculdade, eu namorava, eu tinha uma vida estrutural, tudo direitinho, mas eu não era feliz, eu tinha um rombo dentro do meu coração. Até que eu fiquei tão ruim, eu fui buscar ajuda médica. E na ajuda médica que eu fui buscar, o médico falou para mim, olha, você tem que se internar e você precisa tomar remédios controlados. E eu falei, o que está acontecendo comigo? E naquele momento eu decidi que eu não podia mais viver daquele jeito. E eu também percebi com todas as forças do meu ser que quando eu fazia uma coisa que eu não gostava, e quando eu ia contra a minha essência, quando eu não estava dando o meu melhor, as coisas boas não me aconteciam. E eu comecei a fechar as portas da minha vida, porque o universo começa a trancar a sua vida, ele começa a colocar você em desalinhamento, e é uma questão magnética, é uma questão científica, é uma questão de fé, é uma questão de espiritualidade, de religiosidade, de ciência, você pode unir tudo numa mesma palavra. Uma coisa é fato, quando você não gosta de quem você se tornou, quando você não gosta do que você faz, quando você não gosta da vida que você leva, você se torna um campo de energia completamente contraditório e um peixe fora d'água. E as coisas começam a dar errado, e a saúde foi embora. Foi então que eu percebi a gravidade dos problemas e simplesmente cheguei para a empresa que eu trabalhava e falei, chega, eu não aguento mais e eu vou embora daqui. E eu falei, eu não quero nunca mais passar pela situação de alguém chegar para mim e falar que eu preciso tomar remédio controlado. E eu fui buscar, vamos dizer assim, ajuda dentro de mim. Os meus pais nessa época moravam numa chácara, num terreno quase no mato, e eu, aproveitando esse lugar que eles moravam, me internei lá 45 dias, me elevei muito em oração. Se você não me conhece, eu adoro rezar, e a minha religião é do coração, minha filosofia de fazer o bem, eu não sou de uma ou de outra religião, mas adoro rezar, e eu comecei a me concentrar no poder da oração, no foco na oração. Foi quando, um dia que eu rezei fervorosamente antes de dormir, eu tive um sonho revelador e nesse sonho revelador me aparece um índio e olha para mim e diz, calma filho, os seus caminhos já serão mudados, as coisas vão começar a acontecer para você. E aí o que aconteceu comigo foi simplesmente que eu tive uma proposta de emprego que mudaria completamente a minha vida. Eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, na época,
e eu fui convidado para trabalhar no Rio Grande do Sul, que é inclusive o estado que eu moro até hoje. E eu realmente relutei um pouco com medo da mudança, mas aceitei aquela mudança. E quando eu aceitei aquela mudança, por algum tempo as coisas pareciam que melhoraram. Mas 2 anos depois eu senti o mesmo vazio. Eu senti o mesmo caminho de dor, eu senti o mesmo caminho de falta de propósito, eu senti que as coisas não estavam bem, eu senti que realmente eu não estava no meu caminho, que eu era um peixe fora d'água. Só que aí muitas coisas já começaram a acontecer. Primeiro que o fato de eu ter ido morar sozinho fez com que eu pensasse a minha vida de um jeito diferente. E eu comecei a estudar então a terapia alternativa, a terapia complementar às terapias naturais. E foi dentro desse caminho de terapias alternativas, terapias naturais, que eu me descobri como um ser que gosta de ajudar outras pessoas a se ajudarem. Foi através deste caminho que eu descobri que o meu caminho era também palestrar, era também atender como terapeuta, coisa que eu fiz por muito tempo na área da terapia holística. E aí eu percebi que existia um padrão, existia uma estrutura, existia um conceito, existia um jeito para que a gente começasse a entender que a vida pede mudanças, que a vida pede propósito e que quando você não está em alinhamento com o propósito da sua vida, tudo acontece, tudo começa a se manifestar. Com base nessa experiência que eu comecei a entender e com todos os cursos que eu comecei a fazer em paralelo com o meu emprego tradicional na indústria, chegou um momento que eu falei para o meu diretor, vou embora, vou trabalhar com o que eu quero. Chegou a hora da minha mudança, eu gostava do meu emprego, mas eu não era completo, e eu comecei a trabalhar com as terapias alternativas, complementares, terapias naturais, ajudando mais pessoas a se ajudarem. E eu simplesmente me encontrei neste caminho. Mas, de novo, um pouco de tempo depois, eu tive um super acidente. Eu bati de frente com um caminhão, eu fiquei 90 dias eu fiquei internado na casa de amigos, eu tive um corte sério aqui, inclusive até um pouco afundado aqui nessa região, eu quebrei o externo, eu fiquei com hematomas em todo o corpo e tive um bom tempo para poder pensar sobre a minha vida. E ali, naquele exato momento, eu compreendi, depois de quebrar a cabeça, depois de estudar muito, de ler muitos livros, de fazer muitos cursos, que existe um sistema de vida, um sistema de energia, um sistema espiritual, um sistema de consciência que faz com que você viva a missão da sua alma. E esse sistema explica isso em 3 partes básicas, que são as partes que eu vou ensinar. O que a vida pede de nós? Qual é a missão da sua alma? O que o universo ou tudo que está ao seu redor quer que você faça? Esteja você no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vida, onde quer que você esteja. Existe uma estrutura que pede que você dê atenção a 3 pontos básicos quando o assunto é qual é o propósito da minha existência. Neste exato momento que eu saí daquele processo de semi-internação na casa de amigos, nos primeiros dias que eu tive contato de novo com a minha casa, em apenas 21 dias eu escrevi um livro chamado Decisões, Encontrando a Missão da Sua Alma. Porque depois de um acidente, da minha recuperação daquele acidente, eu entendi que o universo dá sinais, que existem as flechas dos anjos, existem os sinais do universo para dizer se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Existem os gatilhos, existem as armadilhas, que é tudo isso que eu vou explicar para você agora. Em primeiro lugar, qual é a missão da sua alma? Nós temos, basicamente, 3 missões. Essas 3 missões, depois que eu pude compreender, eu também enxerguei ela de certa forma no espiritismo, enxerguei de certa forma no budismo, enxerguei de certa forma no hinduísmo, enxerguei na teosofia e tantas outras literaturas sagradas e escolas de mistérios e filosofias espirituais. Essas 3 missões básicas são genéricas para todos os seres humanos. Existe sim algo que seja mais peculiar? Existe, eu falo depois. Mas agora você precisa entender 3 questões básicas. Está prestando atenção? Porque elas podem fazer uma grande diferença na sua vida. Se você não entende, você sofre. O universo te manda avisos e eu vou falar deles. Missão número 1. Você está aqui para evoluir. Evoluir significa purificar as suas emoções, purificar os seus pensamentos, purificar os seus sentimentos, melhorar emocionalmente a pessoa que você é. Cada dia mais limpar as suas inferioridades.
E o que isso significa? Menos mágoa, menos raiva, menos ódio, menos intolerância, menos preconceito, menos arrogância, menos irritação, menos pessimismo, menos baixa estima. Nós estamos aqui para curar as emoções negativas. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, em uma área, em outra. Minha autoestima pode ser melhor, mas o pessimismo meu pode ser pior. Todo mundo tem muita coisa para curar. A característica humana é a característica de ter emoções, pensamentos e sentimentos. E as emoções, pensamentos e sentimentos oscilam. A principal das missões aqui na Terra é aprendermos a melhorar o que nós somos em emoções, pensamentos e sentimentos. Tudo que acontece na sua vida, você reage de forma emocional. A pessoa capta a impressão da situação e sente a impressão. Com raiva, com medo, com tristeza, com euforia, com alegria, com positivismo. Entretanto, a chance de você pegar uma situação complicada e você sentir uma emoção negativa é muito grande. E quando essa emoção negativa toma conta de você e faz com que você haja de forma desorganizada, desproporcional ou nociva, ela é uma emoção negativa. A missão básica número 1 do ser humano é curar as emoções negativas. E onde nós entramos aqui? Toda situação, acontecimento, casualidade, entre aspas, da sua vida, são gatilhos. São situações que fazem você sentir emoções. E quando essas emoções negativas surgem, elas querem dizer que você ainda tem que aprender sobre algo. E onde que eu quero chegar? Se você tem medos, você atrai coisas, situações e pessoas para a sua vida para que o medo aflore, para que ele seja tratado. Se você não entende isso, você continua atraindo coisas, situações e pessoas e o medo continua aflorando e a sua vida fica insustentável. Insustentável. Se você tem problema de autoestima, você continua atraindo situações para que a sua autoestima fique diminuída, para que o seu medo, a sua dor de não ter a autoestima como você gostaria que fosse, fique muito grande, para que você perceba a emoção da baixa autoestima e para que você trate. Você tem falta de paciência, então você atrai coisas, situações e acontecimentos para que a falta de paciência aflore e você trate. Mas nós não somos acostumados a entender isso. E o grande lance aqui é o seguinte: tudo que acontecer na sua vida, preste atenção, que emoção que é aflorada. No relacionamento com o seu marido, quando você briga, qual a emoção básica que é aflorada? No relacionamento com a sua esposa, quando você briga e tem um conflito, qual é a emoção básica? No seu trabalho, com o seu funcionário ou com o seu chefe, qual é a emoção negativa que é aflorada de determinada situação? Nós não somos treinados para prestar atenção na emoção que surge. Sabe no que nós somos treinados? Para depositar o sentimento de raiva, de tristeza, de frustração na pessoa. Enquanto que o grande lance dessa visão é o seguinte: as coisas, acontecimentos e situações são necessárias que aconteçam na sua vida para você se lembrar que uma das suas missões é curar a emoção negativa. Preste muita atenção nisso. Você atrai situações negativas que sejam necessárias para aflorar emoções negativas. Se você tem medos, você atrai situações de medo. Se você tem mágoas, você atrai situações de mágoa. Se você tem injustiça dentro do seu coração, sentimento de justiça, você atrai situações de injustiça. Você já viu aquelas pessoas que estão sempre reclamando de alguém? Ou aquelas pessoas que estão sempre tristes porque foram passadas para trás? Ou aquelas pessoas que sempre foram traídas? Eu me lembro de um consultante que eu tinha de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul e ele chegou para mim e falou: não aguento mais, Bruno. Eu com 14 anos eu perdi a minha namorada que morreu. Com 17 anos os meus pais morreram. No primeiro ano meu pai, depois com 18 anos a minha mãe. Aí minha avó era a pessoa de casa. Passado alguns anos a minha avó morreu. E aí, Bruno, eu me casei, tive um filho, feliz com a minha esposa. Alguns anos depois a minha esposa teve um câncer e morreu. E mais tarde ele estava com uma namorada, foi morar junto com essa namorada, já estava 3, 4 anos com essa namorada, e a namorada, você acha que eu ia dizer morreu, né? Não, não morreu, graças a Deus. A namorada largou dele. Então, olha que loucura é essa. O cara
esse consultante veio atraindo pessoas, situações e acontecimentos de perda, 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 abandono, perda, abandono, perda, abandono. E aí ele veio no consultório e ele veio assim, eu preciso saber o que está acontecendo. E a gente é treinado para isso e imediatamente você percebe a emoção característica que é cíclica na sua vida. Essa emoção característica cíclica na vida dele é uma das missões da alma dele, é uma das missões de vida. Uma das missões que ele tem é curar a carência, o sentimento de abandono, o sentimento de dor de perda. Mas ele não percebia isso e cada vez que alguém ia embora da vida dele, ou abandonando ele, ou simplesmente desencarnando, morrendo, o que acontecia? Ele ia buscar reforço em outra e ele nunca olhava para dentro. E da mesma maneira acontecia comigo. Cada vez que um problema vinha para a minha vida, ao invés de eu tratar a emoção raiz, eu buscava alguma outra coisa para abafar aquele problema. E aí o que acontecia? Eu não tinha a saída necessária. Portanto, agora, nesse exato momento, a dica é o seguinte: em todas as situações, sejam elas quais forem, que você sentir mal, uma emoção ruim, seja ela qual for, antes de projetar na pessoa, pense, que emoção é essa que eu estou sentindo agora? É raiva? É medo? É tristeza? É ansiedade? É arrogância? É intolerância? É falta de paciência? O que é essa emoção? É tendência a controlar os outros? A tendência a achar que eu tenho razão? É tendência a me vitimizar? Porque se você conseguir localizar que emoção que aflora de cada momento, numa outra situação, com outra pessoa, com outro acontecimento, você vai perceber a mesma emoção aflorando. E numa outra situação, com outras pessoas, com outros cenários e outros acontecimentos, você vai perceber o quê? A mesma emoção da situação 1, da situação 2, da situação 3. E aí você começa a perceber que você tem um padrão. E este padrão existe para que você cure. Mas não, a gente é treinado para olhar para o resto, para não olhar para nós, para não olhar para dentro, para não ver que está certo, e aí você se desvia da missão da sua alma e a sua vida fica impraticável. Portanto, missão 1 da sua alma, da sua vida, da sua existência, curar as emoções negativas, mas não é qualquer emoção negativa, são aquelas predominantes na sua existência. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu vim de São Paulo para o Rio Grande do Sul, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul não conhecia ninguém aqui, e acontece que eu sempre fui muito tímido. Então perceba que uma pessoa muito tímida veio morar num lugar onde ele não conhecia ninguém, para aflorar mais ainda a timidez. E quanto mais eu me isolava, mais a timidez ficava forte. Até que chegou um momento que depois de terapia, de ajuda, eu percebi que a missão da minha alma também era curar essa timidez, que vinha do orgulho, vinha do medo de me expor, vinha do medo de ser criticado. E quando eu comecei a tratar o medo de me expor, o medo de ser criticado, a aceitação de mim mesmo, a timidez foi embora. E aí eu comecei a ter uma vida com uma outra qualidade e as portas começaram a se abrir para mim. E eu também vim curar o isolamento, porque como eu era tímido, eu era muito orgulhoso, medo da crítica, eu me isolava. E aí comecei a entrar em depressão. Perceba que uma simples emoção afeta tudo, e é por isso que cuidar da missão da sua alma é cuidar das emoções. Mas não simplesmente, tenho que ter boas emoções. Você vai perceber a predominância da emoção negativa com a sua esposa. A sua esposa, ela fala justamente coisas que afloram a sua emoção negativa principal. E aí você briga com ela. Mas não é com ela que você tem que brigar, porque ela simplesmente colocou a ferida na emoção que você sente. E a mesma coisa com o seu marido, com a sua esposa, com o chefe, com o funcionário, com os irmãos, com os parentes. E aí é o grande lance. Nós sobrecarregamos as pessoas porque nós queremos que elas se comportem de um jeito que faça com que sintamos-nos bem. E esse é o grande lance, é o grande controle que nós geramos nas pessoas e que desenvolve o amor condicional. Tipo assim, eu sou tímido. Se você faz com que eu não me sinta tímido, eu gosto de você. Certo? Agora, de alguma maneira, você vai viver a sua vida e esquece de mim e eu me sinto tímido, eu culpo você. E esse é um grande, grande, grande erro. Eu vou contar outra coisa para você. Eu sou professor há mais de 13 anos, praticamente 13 anos. E nesse caminho, eu comecei a ministrar muitos cursos. Então hoje eu tenho 12, 13 livros escritos e cada um desses livros a gente sempre publicou muito, divulgou muito e saiu por aí dando palestra e falando da mensagem desses livros.
Portanto, na minha carreira aí eu consegui juntar, junto com a minha sócia que ministra cursos comigo, mais de 10 mil alunos, praticamente 10 mil alunos na modalidade presencial, só de cursos, e de palestra mais de 40 mil alunos. E aí nós ministramos cursos por todo esse Brasil. E eu me lembro, nos finais de semana, nas palestras, que quando tinha um aluno ou dois na plateia que não estava se interessando pela minha palestra, ou porque estava com a cabeça cheia, ou porque estava preocupado, ou porque estava obrigado naquele lugar, que acontece muito, a pessoa é forçada aí, aquela única pessoa que me rejeitava, que não estava gostando do meu trabalho, ela me tirava totalmente do sério. Sabe por quê? Porque eu vim curar a rejeição. Eu sou uma pessoa que lá atrás me sentia muito rejeitado. Eu fui um último filho em que minha mãe e meu pai não estavam me esperando. E eu achava que essa rejeição era culpa dos meus pais, mas não era. A minha alma, a minha essência, ela veio com esse sentimento de rejeição. E o fato de eu nascer de um pai, nascer de uma mãe que não me planejaram, fez com que isso ficasse mais forte. A causa base não é meu pai e minha mãe. A causa base é o que a minha alma, a minha essência precisa curar. Aí acontece que esse sentimento de carência, esse sentimento de se sentir rejeitado continuou pela minha vida. E aí quando eu dava cursos e palestras e que eu via que um aluno não estava ligando muito porque eu estava fazendo, o que eu pensava? Não está gostando da minha aula, não está gostando de mim. E tinha lá 100 outras pessoas prestando atenção, mas aquelas duas que não estavam ligando para mim, eu achava que era porque elas não estavam me gostando, me amando, me aceitando, ou algo parecido com esse nome. E essas pessoas talvez nem estavam nem aí para mim, não estavam nem prestando atenção em mim, estavam lá obrigadas porque tinham que estar lá. E aonde que eu quero chegar? Às vezes, alguém da sua família não fala nada, ou o que ela falou não quis dizer o que você sentiu. Isso mesmo, alguém fala uma coisa que não quer dizer o que você sentiu. Você sentiu, não a pessoa sentiu. Porque a emoção negativa está em você. E o grande lance da história é que quando você traz uma notícia para uma pessoa, ela se comporta de um jeito. A mesma notícia para outra pessoa, ela se comporta de outro jeito. E a mesma notícia para uma terceira pessoa, ela se comporta de um jeito ainda diferente das outras duas anteriores. Isso significa o quê? Que o que determina as emoções com que você vive a sua vida é a emoção que você já tem. Em outras palavras, você enxerga a vida, os acontecimentos, os relacionamentos e as situações com a lente das suas próprias emoções. Agora, imagine se essa lente das próprias emoções estiver descalibrada, desajustada, em desequilíbrio. Você vai enxergar a vida toda de forma errada. E eu quero te dar uma péssima notícia. Eu sou assim, você é assim, o mundo é assim. Por isso que a missão número 1 do ser humano é olhar para si e ver quais são, as principais emoções negativas que você veio curar. Eu já falei, timidez era uma, aceitação outra, irritação outra. Bruno, você já se curou plenamente dessas 3 emoções negativas? Não, eu ainda tenho processo de rejeição às vezes, ainda tenho timidez às vezes e ainda tenho muita irritação às vezes. Agora, o que vem acontecendo? Quanto mais eu presto atenção nisso, mais eu me curo, mais eu melhoro. E quando o sentimento de irritação surge em mim porque alguém fez alguma coisa, qual é o primeiro raciocínio que eu tenho? Espera aí, essa irritação eu que tenho e a pessoa aflorou, ela foi um gatilho disso? Ou esta irritação a pessoa que criou? É a culpa dela? Quase nunca é a culpa dela, nunca. A irritação é sempre minha. Porque tem uma pessoa aqui do meu lado, meu amigo, que nem ligou porque a pessoa falou, mas eu liguei. Então, o que eu faço hoje? Eu paro, eu raciocino sobre a minha emoção, eu simplesmente presto atenção na emoção que eu estou sentindo e aí falo, opa, realmente o que ela fez não é legal, mas a emoção quem sente sou eu. A emoção negativa da irritação é minha. Ou a emoção negativa do sentimento de ser rejeitado é minha. Ou a emoção negativa de me sentir tímido é minha. Então não culpe os outros. Não sobrecarregue os outros. E é isso que faz com que os relacionamentos fiquem uma porcaria. Por quê? Porque você começa a cobrar do outro que ele haja de tal monta, de tal maneira que as suas emoções fiquem em conforto. E aí nós entramos na missão número 2. Qual é a missão 2? Nos harmonizar com outras pessoas, nos harmonizar com irmãos de caminhada, nos harmonizar com seres que estão à nossa volta. E se você começa a focar em você,
melhorar as suas emoções, você começa a perceber que o erro do outro, o problema do outro, aquilo que o outro faz errado, não é o outro que faz errado, mas é o outro que provoca a emoção que existe em você. Primeiro ponto, todo mundo que lhe incomoda, de certa forma, não é que ele lhe incomoda ou gera conflito em você. Todo mundo que lhe incomoda ou que gera conflito em você tem o poder de ser o seu gatilho. Em outras palavras, eles cutucam a emoção negativa que você tem predominante. Então você tem implicância com aquela pessoa porque ela é chata, ou aquela pessoa despertou em você a emoção que você veio curar da implicância, da falta de paciência, da falta de tolerância. Aquela pessoa fez você se sentir abandonado, ou o sentimento de abandono é seu e aquela pessoa só aflorou? Aquela pessoa rebaixou a sua autoestima, ou aquela pessoa só lembrou o quanto a sua estima é baixa? E aí, aquela pessoa te magoou, ou ela simplesmente foi um gatilho para mostrar a emoção da mágoa que existe em você? Eu não falei que é fácil, mas é libertador. Foi assim que o meu caminho de mudança começou. Quando eu olho para minha esposa e eu vejo que eu estou muito chateado com ela, antes de brigar com ela eu digo, opa, ela está construindo essa emoção em mim, ela está projetando isso em mim, ou a emoção está em mim e ela está cutucando no meu ponto fraco? E qual é a resposta que eu sempre chego? Eu tenho que morder meu orgulho e perceber que, na verdade, o ponto fraco sou eu, e a minha esposa, no caso, está falando alguma coisa, fazendo alguma coisa que aflore a emoção que eu vim curar. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que tem tendência a ser vítima, tem uma tendência a achar que a culpa é dos outros, tem a tendência a se magoar, e alguém fala alguma coisa muito forte para você, você vai dizer, fulano me magoou, fulano fez isso, fez aquilo, cicrano fez isso, fez aquilo. Mas, na verdade, Beltrano, Cicrano, fulano, são seres que surgem na sua vida e que mostram a emoção que você veio curar. E qual é a mágica da vida? Quando você começa a se concentrar nas suas inferioridades, você melhora como pessoa e você para de passar a atrair, ou melhor, você para de atrair coisas, situações, acontecimentos que gerem um sentimento de injustiça, que gerem o sentimento de abandono, ou que gerem qualquer sentimento que você precisa curar. Porque uma vez que você focou na causa, que é a emoção mal resolvida, as situações que fazem com que a emoção mal resolvida aflore toda hora melhoram, e é aí que você se alinha com a vida, é aí que tudo começa a mudar. Como? Eu começo a perceber o que está mal em mim, eu começo a olhar para mim e descobrir, olhar, perceber, entender que a culpa não é do mundo, que a autoestima baixa não é culpa do outro, que a rejeição não é culpa do outro, que são emoções que eu tenho para curar, eu paro de culpar o mundo, eu olho para mim, me alinho e começo a ficar mais feliz. E só por ter esta consciência da relatividade dos fatos, e de saber que a culpa não é do outro e que eu posso mudar isso a qualquer momento, só de eu ter consciência que a emoção é minha e não é do outro, eu já começo a mudar o processo e paro de atrair situações negativas na minha vida. E aí, nesse momento que acontece, missão número 3, eu começo a ser um gerador de bons exemplos. Missão número 1, curar as suas inferioridades, que as suas negatividades, emoções, pensamentos e sentimentos. Missão número 2, me harmonizar com pessoas ao meu redor. E missão número 3, gerar bons exemplos. Vê como faz sentido. Você não pode focar na missão de gerar bons exemplos e esquecer de se melhorar, e esquecer de melhorar o relacionamento com os outros. Eu estou cansado de ver pessoas que se dedicam a grandes projetos, fazem trabalhos incríveis com os outros, mas chegam em casa, brigam. Dentro do seu coração as coisas não estão legais. Nós precisamos melhorar o que nós somos, e isso melhora as nossas relações, e aí nós passamos a nos tornar exemplos. Exemplos, às vezes, só na conduta, ou exemplos porque nós começamos a ter ideias, pensamentos, sentimentos naturais de pessoas que estão alinhadas com o que elas são. E aí, nesse momento, pode surgir aquilo que os orientais chamam de Dharma, que é a sua missão pessoal, individual e intransferível. E eu não vou entrar nesse assunto, sabe por quê? Comece a se concentrar nas emoções que você precisa curar. Olhar a sua verdadeira responsabilidade. 2. Quando você faz isso, você começa a perceber as relações de um jeito diferente. Pare de colocar a culpa no outro, pare de controlar o outro para que o outro haja de um jeito que faça você se sentir bem, porque não é responsabilidade do outro fazer você se sentir bem. É responsabilidade sua
de se sentir bem. E você não pode transferir para o outro a tarefa de melhorar suas emoções, só pode fazer para você. Quando você descobre isso, muda tudo na sua vida. E uma vez que você foca nas duas missões anteriores, você naturalmente começa a achar o seu centro. E quando você acha o seu centro, você acha aquilo que você gosta de fazer. E pode ser que você reinvente o trabalho atual, pode ser que você seja inspirado a fazer um novo trabalho. É magnético, é intuitivo, eu posso dizer que de certa forma é até um pouco transformacional, transcendental, porque você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Como que eu, uma pessoa que aos meus 14 anos mal conseguia escrever uma cartinha para a namorada, sim, eu sou da época que não tinha e-mail ainda, com 14 anos eu não conseguia escrever uma cartinha para minha namorada, porque eu era péssimo na língua portuguesa, consegui hoje ter 12 livros escritos, fora os outros 3 que sairão esse ano, se Deus quiser. Como que uma pessoa conseguiu se superar? Porque ele é um gênio? Não, porque ele se alinhou e começou a fazer aquilo que o seu coração pede. Porque ele começou a buscar coisas que estão em sintonia com ele. Calma, calma, eu não sou perfeito, eu me estresso no trânsito, mas eu estou cada dia melhor. Eu estou cada dia mais consciente de mim mesmo. E tem uma outra coisa, eu tenho muitas emoções negativas como qualquer pessoa, mas estou cada vez mais treinando para que essas emoções fiquem 3, 5 minutos comigo só, eu já raciocino, eu já vou buscar um tratamento interno para ela. Com uma consciência, epa, essa emoção eu tenho que curar, não é culpa do João, não é culpa do Pedro, não é culpa da Maria, eu tenho que melhorar, o que ele fez não é legal, o que o meu tio fez lá atrás não é legal, o que o meu irmão fez lá atrás, mas a culpa não é deles, da emoção que eu estou sentindo. A emoção que eu estou sentindo é uma reação com base no que eu sou. Se eu mudar o que eu sou, eu vou mudar essas situações que estão acontecendo na minha vida. E aí eu começo a me alinhar e eu começo a me tornar um exemplo, que é a missão número 3. E se eu não ligar para isso? Bruno, eu nunca pensei nisso. Eu não estou nem aí para tudo que você está falando. E daí? Aí que é o seguinte, tem 2 situações. Ou você não está nem aí porque eu falei, mas de uma forma inconsciente você já age assim, melhorando as suas emoções, olhando para dentro, buscando se melhorar, melhorando, entendendo os outros, buscando entender o seu papel, e você acaba se tornando um bom exemplo. Isso tudo cria um magnetismo na sua vida que atrai coisas boas para você fazer, e você tem ideia para viver a sua missão pessoal, individual, intransferível, que é o que os orientais chamam de Dharma, ou a sua vida é um caos. Ou você faz a coisa certa sem saber que faz a coisa certa, que é possível, muitas pessoas são assim, ou a sua vida é um caos. E como que eu sei que a minha vida não está no rumo certo? Como que eu sei que as coisas não estão certas? Como que eu sei que o que eu estou fazendo não é o jeito certo de viver? As flechas dos anjos. Esse é um nome carinhoso que eu inventei aí, que foi para dar uma adocicada na história. Mas o que são as flechas dos anjos? Exemplo, o acidente que eu sofri. O que é uma flecha do anjo? A flecha do anjo ou as flechas dos anjos, porque às vezes são muitas na nossa vida, são situações aparentemente negativas que mostram que você precisa mudar o rumo da sua vida. Assaltos, demissões, gravidez inesperadas, acidentes, as portas do mundo parecem que se fecharam, os relacionamentos não se renovam, pessoas legais não chegam na sua vida, os problemas parecem que estão aumentando, prosperidade está complicada, a sua condição emocional está complicada. São várias situações que vão chegando e vão ficando mais fortes e vão ficando insustentáveis para a sua vida, e você tem vontade de pular, fugir, sumir, sair, ser abduzido. Por quê? Porque existe um monte de sinais. Agora, tem alguns sinais que muitas pessoas falam, nossa, um mal aconteceu na minha vida, são forças espirituais, é o demônio, ou qualquer outra que seja a energia. O fato é o seguinte, existem energias sim, eu acredito nelas, eu estudo elas, mas a questão é o seguinte, se você for uma máquina de lavar roupa e ao invés de colocar sabão em pó, estiver colocando pó de café, o seu mecanismo não foi feito para isso, o seu motor não foi feito para isso, a sua estrutura não foi feita para isso. Se você tem um Jeep, é para andar off-road, é para andar a estrada de terra. Se você tem um carro como uma BMW de última geração, não é feito para andar a estrada de terra. Cada um no seu lugar. E se você pegar a BMW e colocar numa estrada de terra, ela não vai durar, ela não vai resistir, nem tem um propósito para isso, porque não foi feita para isso. Você foi feito para estar em alinhamento com o seu propósito, com a sua missão. E é isso que faz com que a saúde venha.
Porque uma vez que você se alinha e você muda as suas emoções, a sua energia, a sua aura, o seu campo de energia, na Bíblia era chamado de corpo de luz. Os gregos chamavam de psicossoma, ou simplesmente aura, que significa sopro de luz. A aura é um campo de energia, um campo de luz eletromagnético, que é a manifestação das suas células numa dimensão mais sutil. E tudo que acontece nesse corpo de luz reflete o seu corpo físico, e tudo que acontece no corpo físico reflete o seu corpo de luz. Agora, o que é interessante saber? Como um nutre o outro, ou seja, a aura nutre o corpo nutre a aura, e o pensamento e a emoção têm a capacidade de interferir na aura, o que eu penso e o que eu sinto afeta a aura. E se a aura nutre o corpo e vice-versa, quando eu penso e sinto emoções desequilibradas, eu gero doenças. Então, quando eu sinto emoção negativa atrás de emoção negativa, o que acontece comigo? Eu fico doente. E este é o ponto que faz com que quando você comece a entender a missão da sua alma, entender os 3 pontos, curar as emoções negativas, se harmonizar com outras pessoas e gerar bons exemplos, a sua energia pessoal, a sua aura, o seu campo eletromagnético fica equilibrado, ele ficando verdadeiramente equilibrado vitaliza as suas células, absorve mais energia cósmica, energia do sol, energia dos alimentos, da respiração, e você tem a saúde muito, muito melhorada. E olha que loucura, recentemente uma pesquisa mostrou que 5 minutos de reclamação e lamentação sobre a vida significam 50 minutos de queda da imunidade. 5 minutos de reclamação representa 50 minutos de queda da imunidade física. Portanto, viver em reclamação, viver chateado, viver com emoções negativas diminui muito a imunidade. E é por isso que Jesus dizia, conhece a verdade e ela te liberta. E eu não sei se você sabe, a raiz da palavra verdade e verde estão alinhados na mesma sintonia. E o verde está relacionado aos chakras nos campos de energia do coração. E o chakra do coração, que tem a característica de que quando está em equilíbrio é verde, representa o quê? A cura, a imunidade, a saúde e o amor. Amor, verdade e cura na mesma sintonia. Portanto, quando você vive a sua verdade, você se cura. Quando você vive a sua verdade, você ama e o processo melhora. E quando você começa a amar, você começa a melhorar quem você é e todas as missões começam a acontecer. E é por isso que eu acredito do fundo do meu coração, com todas as forças do meu ser. E é por isso que eu faço o que eu faço. E é por isso que eu estou aqui com todas as forças do meu ser, tentando passar para você uma força de transformação, uma força de visão, de que você não pode viver desalinhado com a missão da sua alma. Que quando uma pessoa encontra e realiza a missão da sua alma, que é dar foco a isso, ela muda tudo. Ela muda a sua prosperidade, ela muda a sua saúde, ela melhora os seus relacionamentos, ela melhora o seu trabalho e aquilo que ela gosta de fazer. E é nisso que eu acredito, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu larguei toda a minha vida na indústria, a minha vida num trabalho convencional, onde eu era muito bem remunerado, para me dedicar a fazer o que eu faço. Isso faz parte da missão da minha alma. Eu me reinvento, eu sinto energia, eu fico feliz de saber que uma ou duas palavras que eu falei aqui podem chegar até você e podem fazer a diferença. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que se você começar, no mínimo, se você começar a olhar para a sua vida e prestar atenção nas suas emoções, esquecendo quem causou, lembrando que a emoção negativa não pode vir direto, ela tem que passar por você, você precisa lembrar que a emoção negativa, quando ela é gerada em você, ela passa por você. É como você reage. E quando você começar a prestar atenção, que emoção é essa, que emoção é aquela, que emoção é aquela outra, tudo começa a mudar na sua vida. Este é o primeiro ponto, este é o primeiro passo. E eu tenho uma grande facilidade. Eu tenho a facilidade de construir um livro de uma hora para outra. Recentemente eu bati um recorde. No mesmo dia, juntando as horas que eu trabalhei, em 6 horas e meia, eu acabei de escrever um livro, que ainda não foi publicado, mas escrevi um livro em 6 horas e meia. Porque eu estava apaixonado pelo tema. Porque eu acredito que quando você faz o que você ama, as suas células ficam muito mais intensas, mais imunes, mais felizes. Tem pesquisas que comprovam isso.
Eu mesmo já consegui pesquisar e já consegui comprovar cientificamente várias vezes essa teoria. E aí, quando você encontra e realiza a sua missão, você está em alinhamento com quem você é e você encontra o seu papel nessa existência e você sabe para que você está aqui, tudo muda, prosperidade melhora, alegria melhora, saúde melhora, relacionamento melhora e tudo fica bom. Portanto, da mesma maneira que o universo te avisa com situações aparentemente negativas quando você está fora da missão da sua alma, ele também avisa quando você está dentro da missão da sua alma. Quais são os sinais? Prosperidade está boa, os problemas não acontecem. Você olha para as suas fotos, mesmo as mais antigas, e mesmo tendo noção de que está envelhecendo, ainda assim você gosta mais de ser quem você é. Ultimamente vem atraindo novidades para a sua vida, vem atraindo pessoas legais, coisas boas andam acontecendo, você não fica doente já faz um bom tempo, que mais? Você não atrai acidentes, não atrai assaltos, não acontecem coisas ruins e inesperadas na sua vida. Você não fica doente já faz bastante tempo, eu sei que eu já falei disso, mas o tempo é importante. Quando a sua imunidade vai melhorando e você sente alegria pela vida e o sentimento de emoção positiva é boa, você tem facilidade em perdoar mesmo quando você sabe que a outra pessoa está errada. Se tudo isso está acontecendo na sua vida, parabéns, você está se alinhando, você está sendo uma pessoa melhor e tudo indica que você esteja curando suas emoções, melhorando seus relacionamentos e gerando bons exemplos. Se você junta essa tríade, automaticamente você é impulsionado pelo universo, pela existência, pela sua intuição, pelo seu coração, a fazer o trabalho dos seus sonhos. Ou dentro de onde você trabalha, viver a alegria, viver a felicidade. E por isso que eu acredito que se as pessoas nesse mundo começarem a prestar atenção na missão das suas almas, elas vão ter uma realidade na família muito melhor. Porque os problemas de família surgem, mas se você olhar o seu papel e prestar atenção por que eu nasci nessa família, porque essa família tem a capacidade de aflorar essa emoção ruim, e que se eu prestar atenção eu transformo essa emoção ruim em boa e eu posso me harmonizar com a minha família. Por que eu nasci homem e não mulher? Porque ser homem tem essa energia ruim, pensamento ruim, mas se eu me harmonizar eu vou amar isso. Então só sendo homem que eu vou poder ter contato com essas emoções. Por que eu vim nessa cidade? Olha, porque morando nessa cidade pode aflorar essa emoção e isso pode ser transmutado, transformado para eu viver feliz. Por que eu tenho 1,40 m? Por que eu tenho 2,20 m? Por que eu sou o filho mais novo? Por que eu sou o filho mais velho? Por que eu sou filho adotado? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E basicamente é fazer com que as emoções aconteçam, sejam eclodidas, sejam afloradas e você dê atenção à emoção e não culpe ninguém. Mas a maioria das pessoas não. Quando a emoção acontece, culpa o mundo, entra nos vícios, se desalinha da vida, comete coisas horríveis, atitudes péssimas, e este é o ponto. Quando a emoção negativa vem e faz parte da vida, a existência é um lugar para que as emoções negativas surjam e sejam transmutadas em energias positivas. Eu sei que é muita informação, né? Mas é tão simples. É um tipo de atitude diária. É um tipo de viver a vida que eu recomendo. Transformou a minha vida e vai transformar a sua vida também. Eu aprendi ao longo desses anos todos palestrando, escrevendo livro, à frente do Luz da Serra, que é a instituição a qual eu sou um dos fundadores, junto com a minha amiga Patrícia e tudo. Aprendi muito nas palestras, nos cursos com as pessoas que existem dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que pega um problema, procura uma solução e faz, e experimenta e segue. E aquele tipo de pessoa que colhe informação, mas simplesmente não coloca em prática na sua vida. Do fundo do meu coração. Eu espero que a partir de agora você comece a olhar o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o seu funcionário, o seu marido, a sua esposa, todas as pessoas da sua família, do seu convívio de um jeito diferente. Eu espero do fundo do meu coração que você comece a prestar atenção nas suas emoções de um jeito diferente. Porque só assim você vai ser definitivamente livre. Como dizia Jesus, conhece a verdade e ela te liberta. Agradeço muito. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, o nosso site é www.luzdaserra.com.br. Agradeço a você e que você tenha no seu autodesenvolvimento o caminho e a certeza de uma vida melhor, hoje, amanhã e depois, e sempre, sempre. Porque nascemos para sermos felizes. Encontre e realize a missão da sua alma e a prosperidade,
a alegria e a plenitude vão encontrar você. Obrigado e até a próxima!